Olá, meus amigos da página Espírita Francisco de Assis. É sempre muito gratificante fazer parte desses estudos, né? Até porque quem aprende muito mais nessas reflexões, com certeza, sou eu, né? Quando eu me proponho a estudar e trazer nesse intuito de uma reflexão, isso faz parte dessa mudança diária que eu acho que todos nós estamos dispostos a fazer. O meu comentário de hoje é sobre um livro chamado A Bênção da Gratidão, de Richard Simonetti. É um livro muito gostoso, muito leve para ser lido, e tem um capítulo específico, o capítulo 8, que o Simonetti coloca com o nome de terceirização. E o que ele fala nesse capítulo? Ele conta a história de uma senhora, né, de meia idade, parada numa praça pública, doente, sozinha, com 4 filhos pequenos, numa situação de abandono e de penúria. E ela estendia a mão para todos aqueles que passavam, pedindo um auxílio. E ali passa um jovem, olha para aquela situação, se condói, abre a carteira, tira um dinheiro, entrega para essa senhora, olha para aquelas crianças e diz com o coração bem sentido, né? Que Deus lhe ajude e lhe ampare, minha irmã. E continua no seu caminho. Faz ali, talvez, uma breve oração e continua. Mas a proposta do Simonetti é questionar o seguinte: se naquele momento, né, quantas situações assim nós também já vivenciamos, nós somos tocados por algo que nos chama atenção nesse pedido de auxílio e momentaneamente a gente deixa o nosso lado egoísta de lado, que é uma das coisas que mais a gente precisa trabalhar nesse processo reencarnatório, que é a questão do nosso egoísmo e da nossa prepotência. Isso é muito alertado no Livro dos Espíritos. Então, se naquela pequena faísca, né, nós deixamos o nosso egoísmo de lado e voltamos o olhar para uma pessoa que pede o auxílio e temos uma atitude ali de auxílio, por que a gente para só na questão da esmola? Isso é muito válido e necessário para aquele momento de socorro. Mas será que nós já não estamos despertos o suficiente para fazermos mais? Qual que é a nossa real proposta quando nos dizemos cristãos? Com certeza, quantas vezes nós já lemos e ouvimos as parábolas de Jesus? Jesus é uma personalidade que me encanta, um ser crístico que se propõe a vir como nosso mestre e nos ensinar tanto. E quando nós somos tocados para colocar a solidariedade e a fraternidade, é muito difícil a gente sair um pouco da nossa zona de conforto. E nós paramos apenas na esmola. E o mais interessante não é só isso. Como que a gente tem essa mania de terceirizar todas as atitudes que seriam nossas para Deus? Por exemplo, se alguém está em dificuldade, aí eu chego para essa pessoa e falo assim: Deus vai lhe ajudar. Se alguém está enfermo, eu digo: Deus há de curá-lo. Se alguém está atormentado, Deus o ampare. Se alguém chega perto de nós com problemas, o que a gente diz? Fique tranquilo, Deus resolverá. Se alguém nos faz um favor, sempre a gente diz, né? Deus lhe pague. Se alguém nos causa prejuízo, Deus um dia virá. Às vezes, dependendo da nossa raiva, a gente até brinca, né? O castigo vem. E quando alguém nos magoa, Deus está vendo. E assim a gente coloca para Deus atitudes que seriam nossas. Porque se alguém chega enfermo e nos pede um auxílio, qual que é a nossa proposta como cristão? Sim, claro, as orações têm que ser feitas, e é claro que Deus, essa sabedoria suprema, essa inteligência maior, essa misericórdia, esse amor supremo que nós ainda desconhecemos, está presente em nós de uma forma muito mais ampla e nos ampara de uma forma também muito maior que a gente consegue compreender.
mas as atitudes têm que ser nossas. André Luiz, naquele livro Ação e Reação, ele fala que Deus atende as criaturas por intermédio das criaturas. Então ele nos alerta que aquele irmão nosso que passa necessidade, que está com fome, por mais que Deus escute as suas preces, Deus não tem como, né? Jesus não se materializa e traz ali para ele a comida. Ele precisa de nós, seres imperfeitos, pessoas normais, que se sintam tocados e aí abra esse canal com a espiritualidade maior e que entregue essa cesta para essa pessoa. Para aquela pessoa que está angustiada, que a gente empreste o ombro, os ouvidos, e que talvez ali naquele momento se torne até um instrumento da espiritualidade, dizendo à pessoa talvez o que ela precise. Mas para isso nós realmente precisamos nos colocar como instrumentos. É muito fácil, diante das dificuldades, a gente simplesmente fazer a entrega ali momentaneamente de uma esmola, resolvendo só uma questão prática da situação, fazer oração e continuar. Mas não. O nosso chamado como cristão é maior. Nós temos uma proposta de solidariedade, de fraternidade para com as pessoas. Se Jesus já nos disse que todos nós somos irmãos, então o que é essa irmandade? Pessoas que se ajudam. Eu preciso ser tocada diante de cada situação de necessidade do outro. Porque se hoje eu não estou nessa situação de necessidade, talvez nem seja por merecimento, mas por incapacidade de lidar com aquela situação tão dura que a outra pessoa lida, que talvez eu não daria conta. Então, o mínimo que eu posso fazer é diminuir o sofrimento daquele ser. Kardec, no Evangelho, ele fala que o homem bom, o homem bondoso, é aquele que tudo faz para diminuir o sofrimento do seu semelhante. Essa é a nossa proposta como cristãos. Essa é a nossa proposta quando a gente estuda tanto que nós estamos vivenciando uma mudança planetária, um mundo de regeneração. O que a gente pensa que é esse mundo? Senão uma grande fraternidade, uma grande comunidade de pessoas que se auxiliam nessa proposta de irmandade. Então, diante de uma proposta de mudança vibracional do planeta e de tudo mais, nós também temos que fazer a nossa parte para entender o que é essa fraternidade, o que é essa caridade, essa solidariedade que tanto tem sido feito esse apelo para nós. Diante de todas essas propostas, cada um que nos estende a mão pedindo auxílio, na verdade é Deus, na sua misericórdia divina, nos dando uma oportunidade de melhorarmos. Onde eu vou diminuir a minha prepotência, vou diminuir meu egoísmo, vou voltar o olhar para o outro, vou sentir que todos nós estamos unidos nessa grande comunidade que é o planeta Terra. E cada vez que eu me permito ser esse instrumento do Pai, o benefício é muito grande. Porque a partir do momento que eu sou influenciada por esses bons espíritos, grandes são as vibrações que chegam. E com isso a gente se sente em paz, em tranquilidade. Aí, acredito eu, que encontramos o tão falado e tão procurado, né, Reino de Deus, que muitas vezes a gente acha tão distante diante de tantas situações adversas. E às vezes, quando a gente vê pessoas passando por necessidade, e nós ficamos tocados com aquilo, e muitas vezes nos sentimos impotentes, e muitas vezes nos questionamos, né? Por que é permitido, às vezes, tanto sofrimento? Mas se entendermos que Deus é essa presença maior em nossas vidas, nesse comando maior dessa lei, esse equilíbrio universal que existe, nós vamos entender que tudo está certo. E que a dor de um serve tanto para aquele que passa por aquele resgate, como para nós. Para quê? Para que a gente seja o instrumento do Pai. Então, essa é uma grande proposta. Tudo que eu puder fazer para minimizar o sofrimento do outro, eu tenho que fazer. Essa é uma proposta cristã. E como esse bate-papo é muito rápido, é muito simples a gente fazer isso.
E a dica foi dada por Jesus. Se a gente olhar, né, estudar toda a proposta dele para nós, como nosso mestre, a proposta é muito simples. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, diante dessas situações, onde às vezes na correria do dia a dia, ou diante dos próprios problemas que cada um vive, e aí acaba não olhando o outro, diante da nuvem negra de medos, de inseguranças que muitas vezes pairam em nosso coração, e a gente esquece de olhar que problemas maiores existem próximo de nós, mas quando a gente lembra dessa mensagem de Jesus, e pensa, e se fosse eu naquela situação? Como eu gostaria de ser tratado? E assim, com esse pensamento, com esse esforço, a gente faz a mudança necessária. Simples, mas que exige um esforço muito grande. Mas que não é impossível, né? Como sempre a gente coloca que o nosso mestre, né, Jesus, ele nos deu esse exemplo porque é o nosso irmão maior. Vivenciou todas essas dores, vivenciou todas essas expectativas no seu crescimento evolutivo, e ao se tornar esse espírito crístico, governador do nosso planeta, ele retorna nos ensinando passo a passo. Então, essa é a proposta quando nós falamos que somos cristãos. O que eu preciso fazer para que cada dia eu me torne mais próxima de Cristo? Aquela brincadeirinha de criança de siga o mestre. O que eu preciso fazer? Que isso paute o nosso dia a dia. E para finalizar, Simonetti ele fala de um poema, e é um poema até pequenininho, ele coloca até que é anônimo. Muito interessante. E fecha bem essa nossa reflexão de hoje. O poema diz o seguinte: busquei minha alma, mas não a pude encontrar. Busquei o Senhor, meu Deus, e ele manteve-se afastado de mim. Busquei o próximo e encontrei os três. Que tenhamos uma ótima semana de muita luz, muita paz, e que cada dia, cada amanhecer, nas nossas orações, que a gente lembrar de Jesus e que a gente se posicionar como cristão, que a gente pense, o que eu preciso fazer hoje para ser um verdadeiro cristão? Abraço a todos. Uma boa noite.